Bom, aí dando continuidade, a gente inseriu todas as paredes, já conferiu as medidas que estavam todas ok. Ah, eu acho que faltou conferir essa medida aqui, então vamos cotar esse trecho de parede aqui. 67, voltamos lá no PDF, ele tem 75, então eu vou aqui, ó, vou dar ESC para não sair do comando de cota, vou selecionar a parede e vou editar esse valorzinho aqui, ó, ponto 75, enter. Terminei do ESC, vou apagar essas cotas, já está conferido aqui tudo ok, então não preciso mais dessas cotas. Tá? Eu vou deixar para cotar no final, tudo ok. E aqui a gente observa como é importante essa história do nível de detalhe, que é onde você vê para onde estão os acabamentos. Isso se orienta muito na hora da construção das paredes. Depois você pode mudar e deixar no nível baixo, tá? Que é o mais usual para essa escala, no caso. E nas escalas maiores, né, de 1 para 10, 1 para 5, você pode deixar o nível de detalhe mais alto, tá ok? E aqui agora a gente vai fazer o fechamento da varanda da parte de vidro aqui e também o fechamento de viga superior para poder a gente inserir posteriormente o forro, tá? Bom, aí eu vou vir aqui na planta de piso nível 0, vou aqui parede novamente e vou selecionar esse tipo de parede que ele chama lisa. Tá? Se eu editar o tipo aqui, eu vou editar só para vocês verem como é. Ele mostra, ó, que é uma parede cortina com painel de vidro de 2 centímetros, tá? Isso aqui a gente pode alterar, podia ser outro tipo de acabamento, se vocês quisessem, alumínio e vidro, tábua, veneziana, alguns elementos que já tem pré-definidos aqui. A gente vai usar o vidro normal, tá? E aí eu vou aqui, clicar aqui no eixo, tá? Ah, desculpe, antes disso, ó, tá vendo? Eu já ia esquecendo da gente visualizar as alturas. Vou dar ESC aqui. Antes de inserir, a gente tem que ver. A gente vai inserir essa parede em cima de uma parede que já está construída. Então, tem uma parede de 50 centímetros de altura, que é essa, tá? E ela tá construída aqui a 50 centímetros. E esse vidro vai estar acima dela, tá? Então, o nível de deslocamento da base não vai ser 0, vai ser maior, tá? Eu vou considerar que esse vidro não está encostando nessa parede. Então, eu vou dizer que ela está começando a 60. E que ela vai ter, vou considerar 50 de altura, tá? Vai ficar com 1,10 m no final, certo? Então, ela vai estar 50 do chão e uma altura, e ela tem essa peça uma altura de 50 também. E aí aqui agora sim eu vou clicar aqui, coloquei meu vidro do ESC. Quando terminar, vou lá no 3D para vocês verem, ó, que eu não encostei. Isso foi uma opção minha, tá? E aí agora, depois disso que eu inseri ela aqui, eu vou fazer umas peças de alumínio aqui, colocar umas peças de alumínio nela, tá? Primeiro eu vou dividir aqui o eixo cortina, que é onde eu vou dividir esse vidro para colocar essas peças de alumínio, tá? Então eu vou aqui colocar eixo cortina, vou aqui, ó, se eu posicionar o mouse perto da peça vertical, ele vai dividir horizontalmente. Se eu colocar perto da peça horizontal, ele divide verticalmente, tá? Então, eu vou colocar aqui aproximado, depois a gente ajusta, ele vai dividir por igual, já dividi por igual, tá vendo? 90 e alguns centímetros, aliás, milímetros. Terminei do ESC, vou aqui selecionar a opção de montante, tá? E eu tenho alguns montantes prontos aqui, ó. Observe, quando eu clico montante, ele muda a barra de propriedades e me mostra as famílias de montantes que eu tenho aqui no projeto, tá? Eu vou usar esse de 15x2 para a parte superior. Inclusive, se eu editar o tipo de 15x2, eu vou ver o acabamento dele, ó, que tá com pintura anosinizada branca. Isso aqui eu poderia modificar também, alterando aqui no navegador de materiais, tá? Mas não vou fazer, vou deixar no alumínio branco mesmo.
Vou clicar aqui, ó, para ele aplicar essa peça em cima, tá? Vou dar ESC, vou pegar outro montante novamente. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que é que a gente tem de montante. Pegar esse 5x2, vou aplicar ele aqui. Observe que eu vou com o mouse, aproximo, ó, ele já reconhece a face e eu clico. Vou apertar Shift aqui e o Scroll para girar aqui na perspectiva. Em 3D, observe que é muito mais prático no 3D. E vou aplicar aqui também, ó. E vou aplicar aqui na base, essa base inferior. Tá? Então, eu apliquei todo esse montante 5x2 nesse contorno aqui da minha varanda. Tá? Então, terminou do ESC. Tá? E vou aqui para a planta. Aí, observe que essa peça, ela tá um pouco para fora. Não tem problema, porque o que acontece? A não ser que você queira realmente posicionar da forma... Ah, não, eu não quero que a minha peça fique posicionada para fora, eu quero que ela seja exatamente no eixo. Então, aí na hora de você inserir a parede, eu apaguei tudo lá, você vai vir aqui, ó, e você pode inserir um pouco, aqui no caso eu fiz dessa forma, vou apertar a barra de espaço para ela ir para dentro, tá? Do ESC, vou voltar lá no 3D e vou fazer novamente. Primeiro, eixo cortina, para dividir. Ele já divide de formas iguais. Do ESC, volto lá, montante. Vou pegar aqui o montante, esse 5x2. E, por fim, o montante maior. Tá? Observe, ó, que ele foi para dentro agora. Por quê? Porque eu posicionei, na hora de inserir a minha cortina de vidro, eu dei barra de espaço e ela foi para dentro, tá? Aqui vocês podem deixar das duas maneiras, não tem problema, tá? Se não quisesse ter botado a cortina de vidro tão no meio, botado mais para a ponta, ela teria ficado um pouco mais para lá, mas não tem problema. Pode ficar dessa forma, tá ok? E agora, a gente vai, por fim... ver agora como é que a gente insere aqui em cima essa parede de fechamento que simula uma viga. Não é uma estrutura de viga, mas a gente usa uma parede para fazer o fechamento da varanda para posteriormente a gente inserir o nosso forno. Bom, aí agora a gente vai inserir esse fechamento de viga aqui, superior. E aí como é que a gente faz isso? A gente volta para o nível 0. Eu prefiro sempre inserir essas paredes, porque você tem uma referência mais correta quando você insere em planta de piso, tá? Em planta baixa. E aí eu vou vir aqui em parede, vou selecionar essa parede também 16, vou considerar que é ela, com cerâmica e cerâmica, tá? E aqui a gente vai fazer algumas alterações de restrição de deslocamento de base, tá? Então, a minha parede vai começar no nível 0, porém, ela não vai começar no 0 do nível 0. Ela vou considerar que como se fosse uma altura de viga, eu vou considerar que ela tem 2,30 metros do chão, tá? E aqui eu vou dizer que ela vai até o nível 01. O que é que acontece aqui? Você já vê a diferença entre os níveis, porque do meu nível 0 para o meu nível 1 é 2,70 metros. Quando eu digo que a minha parede vai começar a 2,30 de altura e vai até o nível 1, ela vai ter uma altura final de 40 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, ok? E aí aqui eu vou, na linha de localização, escolher face de acabamento externo, porque eu vou pegar esse ponto externo aqui, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou clicar aqui e vou clicar até aqui no final. Observe que eu não vi a construção da parede, mas ela está sendo construída. Vou clicar. Quando eu clico, o Revit dá um aviso. Observe que não é uma caixa de erro, é um aviso. Eu vou dar ESC aqui para sair do comando de parede. E ele abre uma caixa de aviso dizendo que é o seguinte: nenhum dos elementos criados são visíveis na planta de piso 01. Ou seja, foram criados elementos sim, porém ela não está sendo visível aqui na planta. Por quê? Porque o nosso plano de corte de planta baixa
é 1,5 m. E é um elemento que foi criado a 2,30 do nível 0, então ele não pode ser visualizado, tá? Na planta de piso ele não pode ser visualizado, porém ele vai ser visualizado nos outros casos, no caso de corte, passar por aqui, no 3D, enfim. Então isso não é uma caixa de erro, ele é uma caixa de aviso. Observem sempre esses avisos para ver se é um aviso ou se é um erro, tá? Aqui está dizendo que o elemento foi criado, que nenhum desses elementos são visíveis na planta, tá? Então eu vou fechar essa caixa de aviso e vou aqui para o meu 3D, ó, e eu vejo que a minha parede foi perfeitamente inserida da forma correta, tá? Ela tá aqui, ó, se eu clicar nela aqui, eu tenho aqui as informações dela, ela vai ter 40 só de altura e está a 2,30 do nível 0, ok? Então, conseguimos fazer esse fechamento da varanda.